Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2018. Estamos aqui no Estúdio Majorem, na Tijuca, para mais um Lado B do Rio, um podcast sobre a cidade que perdeu sua alma. Aqui quem fala é o Císio Canete e o painel está desfalcado, mas conta com Daniel Soares. Olá, Daniel. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento. Vamos em frente que tem muita coisa. Olá, Fagner Torres. Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todo mundo que está ouvindo o Lado B, que vai ao ar nessa sexta-feira, dia 7 de setembro, né, dia da independência que não existe. Mas vamos lá, eu quero dar aqui recados iniciais e bastante rápidos, né, só para a gente poder passar a palavra para o nosso convidado. Um abraço para o Gustavo Macedo, que me reconheceu durante o ato luto pelo Museu Nacional, lá em defesa da Universidade Pública, na última segunda-feira, dia 3, disse que é ouvinte nosso, mandou um abraço a todo mundo. Um abraço também para Tamires Mota e um abraço para Janaína Nascimento, que entrou em contato com a gente no nosso Facebook, pedindo um abraço, ela que está grávida, então para não ter sol, eu vou, né, fazer a vontade dela, tá aí dado o abraço para Janaína. E aí vamos lá, que a gente tem bastante assunto, né? Embora eu seja um defensor dos animais, eu queria dizer que o fato mais grave da semana continua sendo o Museu Nacional. Seguindo com os especiais lá do B nas eleições, hoje é dia de receber Flávio Serafini, deputado estadual pelo PSOL e candidato a renovar o seu mandato na LERJ. Olá, Flávio. Olá, bom momento a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês. Bom, Flávio, quais foram os seus destaques na sua última legislatura e quais são os seus objetivos para a próxima, caso seja eleito? Bom, eu destaco como minha atuação e como questão grave do Estado do Rio de Janeiro a luta pela educação e contra o fechamento de escolas. Nos últimos 10 anos, o Estado do Rio de Janeiro fechou quase 250 escolas. E é o Estado que tem o maior número de adolescentes e jovens que não estudam nem trabalham. A gente conseguiu aprovar uma lei que Pezão vetou e a gente está trabalhando para derrubar o veto. É uma lei que impede o fechamento arbitrário de escolas. Além disso, aprovamos diversas outras leis relacionadas à educação, desde leis que regulamentam a situação dos servidores públicos, até leis que estimulam, por exemplo, a ampliação da nossa rede de bibliotecas. Destaco isso como uma luta fundamental, assim como a luta também no campo da saúde mental, que embora a gente não tenha conseguido aprovar novas leis, conseguimos avançar em muitos debates, em acordos, e num momento onde o governo Temer, dentre os retrocessos que acontecem no Brasil, tenta induzir a volta do modelo manicomial, onde as pessoas com transtornos mentais ficam internadas, essa nossa atuação na frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica também foi uma atuação muito importante, que ajudou a fortalecer a luta por uma saúde mental que respeite a cidadania, que respeite os direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro. Mas foi muito trabalho. Eu fui um deputado que não se centrou em poucas áreas. Aprovei uma lei importante sobre barcas, que criou uma linha social ligando Charitas à Praça 15, importantíssimo. Atualmente já existe uma linha ali que custa R$17 cada trajeto. Uma pessoa que vai e volta num dia gasta R$35. A gente conseguiu criar por lei que ali vai ter uma linha de R$6,10 que está em fase de implantação. Bom, como eu sou de Niterói, então vou fazer a primeira pergunta, porque isso é lugar de fala do Císio. O assunto muito me interessa. No contraste da concessão original das barcas para as barcas SA, que depois a CCR conseguiu de um jeito nebuloso, e seria até bom você que estava no olho do furacão consegue explicar bem para o ouvinte o que aconteceu e como é que a CCR conseguiu esse contrato. Havia a previsão de uma estação social em São Gonçalo, que nós sabemos muito bem que não existe, e também tem toda essa questão da linha social em Charitas, porque a justificativa dada pelo prefeito Rodrigo Neves para criar todo aquele rolê da Transoceânica e fazer o túnel e fazer o BRT que não funciona e que não tem estação licitada, muito bom, era que teria essa tarifa social e a barca se estenderia até Charitas. Então, assim, como é que funciona toda essa farsa do transporte hidroviário no Rio de Janeiro? Quando as barcas foram privatizadas em 98, havia previsão de novas linhas. Tinha um plano de expansão que incluía, além de uma linha social em Charitas, né, que seria, além de uma linha seletiva em Charitas, que é essa linha mais cara que existe atualmente, uma linha social em São Gonçalo e outra na Baixada, todas ligando a Praça 15. Acho que é Guia de Pacobaíba, em Magé, né?
perto do Porto de Mauá. Exatamente. Só que isso nunca saiu do papel e, com o tempo, o governador Sérgio Cabral foi retirando do contrato essas obrigações, ao mesmo tempo que ele permitiu um reajuste da tarifa, né, que colocou a tarifa em outro patamar. Quem usa a barca há mais tempo lembra, antigamente ela andava junto com dos ônibus municipais, atualmente ela anda junto com os ônibus intermunicipais, ou seja, o transporte encareceu e os investimentos não foram feitos. E a gente está vivendo uma situação onde a CCR, que assumiu a concessão no lugar da Barcas S.A., está querendo entregar a concessão. Nesse momento a gente consegue aprovar uma lei que obriga uma forma de expansão, porque o transporte aquaviário ele é um transporte excelente para a região metropolitana do Rio. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas que vivem ao redor da Baía de Guanabara e, né, nas cidades que estão ao redor da Baía de Guanabara, isso pode ser uma alternativa ao transporte rodoviário, de carros individuais e mesmo de ônibus. Então a gente conseguiu... Por que a gente apostou em Charitas? Porque a gente não pode, por lei, criar uma linha nova, mas a gente pode regulamentar uma linha já existente. Então eu não podia, por lei, fazer com que o governo fosse obrigado a cobrar da concessionária uma linha na Baixada ou em São Gonçalo. Mas, por lei, eu podia regulamentar a linha que já existe, que é a linha de Charitas, e obrigar que haja ali também uma linha social com valor de tarifa de R$6. O governo foi contra, vetou, e a gente conseguiu derrubar o veto. O secretário, antes da Alerj avaliar o veto, lançou o edital sem incluir essa linha no edital. Então o edital foi suspenso e esperamos que esse governo não continue a concessão, porque ele ia dar 40 anos de nova concessão sem nenhuma melhoria, e a gente acha que isso é criminoso, porque o transporte aquaviário no estado do Rio de Janeiro tem um potencial a ser explorado, mas para isso tem que... de fato estimulá-lo, né? Ele tem dificuldades? Tem, mas ele tem muito potencial, né? Essa linha de Charitas é o exemplo, é a mais óbvia. A estação de Charitas já chegou a operar com 20 mil passageiros por dia, atualmente opera com 5. Então a gente espera que com essa linha ela volte a operar pelo menos com 15 mil, dando sentido para todas aquelas obras que foram feitas na região oceânica, que hoje, na verdade, criaram um novo gargalo ali na região de São Francisco. Bom, eu tenho um conhecido que ele não é de Niterói, mas ele estudou essa questão do transporte aquaviário, né? E a tese de doutorado dele falava justamente disso, falava de como a questão da mobilidade urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro melhoraria se a partir do melhoramento do serviço de barcas, tanto de Niterói quanto de São Gonçalo para o centro do Rio, São Gonçalo, Ilha do Governador, Ilha do Governador, centro do Rio, e ele teve que abandonar o estudo dele porque ele sofreu ameaças da máfia de transportes na época, né? Só para a gente ter uma ideia de como que funciona as coisas aqui no Rio de Janeiro quando você vai falar de transporte. E aí, Flávio, eu queria passando a seguinte, eu queria que você dissesse qual é a sua perspectiva numa nova legislatura, agora de 2019 a 2022, né? O que você espera, não só da sua atuação, mas principalmente da atuação da Alerj como um todo, diante desse cenário caótico que o Rio de Janeiro vive, de completa deriva, né? Já que a gente está falando de barca aqui, dá para poder fazer um paralelo com o próprio Estado, né? Um Estado entregue, um governador omisso, completamente desaparecido, que não fala absolutamente mais nada sobre as coisas graves que acontecem no Estado, né? Uma intervenção militar que só aumentou o índice de violência na cidade e na região metropolitana. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Como ter esperança e o que fazer, né, a partir de agora. O Estado do Rio de Janeiro vive talvez a maior crise social da sua história. Esse nosso primeiro mandato, apesar da gente ter conseguido construir agendas importantes em algumas áreas, ele foi um mandato fundamentalmente de resistência, porque o Estado do Rio de Janeiro estava diante da sua maior crise econômica e diante de uma agenda de ataques muito graves. Pezão, por exemplo, não investiu, né, nem o mínimo constitucional em saúde, deixou de investir o mínimo constitucional em ciência e tecnologia, chegou a ficar com 4 meses de salários atrasados para os servidores, chegou a quebrar a isonomia no pagamento entre servidores da ativa e aposentado. A gente teve que mover uma ação de inconstitucionalidade para que ele voltasse a pagar os aposentados, porque logo assim que a crise
se torna mais densa, o governo para de pagar aposentado, que era uma covardia, porque são pessoas mais vulneráveis e que não tem como reagir, como é o caso dos servidores da ativa, que tem o instrumento da greve, da mobilização. Minha mãe, que era da educação, passou por isso. Ficou muito Exatamente. A gente moveu uma ação de constitucionalidade e aí ele passou a ter que pagar todo mundo. Só que num determinado momento, com a crise, ele acabou que atrasou, mesmo assim ele atrasou 4 meses o salário de quase todos os servidores, né? Então foi um cenário de muita dificuldade. E o próximo mandato, os próximos 4 anos, também serão anos muito difíceis, porque a crise no estado do Rio de Janeiro não acabou. Hoje, nesse momento, tem uma relativa normalidade por 2 razões. A primeira é que houve um aumento de novo no valor do barril do petróleo. Isso dá um alívio relativo nas contas públicas. Mas a crise não é criada só pela diminuição no barril do petróleo. A crise tem a ver com uma farra fiscal que o governador fez, que deixou o orçamento do governo muito frágil. O governo passou a arrecadar muito pouco, porque foi fazendo muitos favores fiscais, especialmente para empresários amigos do MDB. No próximo período, isso ainda não vai ter se resolvido, porque isso requer uma ação muito cuidadosa de replanejamento da economia do Estado. Não dá para você chegar simplesmente e cortar tudo sem apurar, porque você pode levar a economia a mais um ciclo recessivo. Mas hoje o segundo elemento que está aliviando a situação da economia, além do aumento no valor do barril do petróleo, é que com esse regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro está sem pagar sua dívida com o governo federal. Só que essa dívida está sendo corrigida. É uma bomba relógio. Em algum momento ela vai voltar a ser paga, e aí ela é uma bomba relógio. A avaliação que eu tenho feito é que aí a gente vai viver o segundo momento mais crítico da crise. Por quê? Quando começa essa crise, o Rio de Janeiro comprometia cerca de 8% do seu orçamento com o pagamento da dívida. Quando voltar a ter que pagar, pode ser que tenha que voltar a ter que pagar até 20%, para que a dívida não continue crescendo num patamar muito grande. Então, nesse momento, as finanças do Estado vão voltar a não dar conta do recado. Então, ou a gente busca os caminhos de aprimorar as receitas do Estado, e aí tem que mexer na dívida ativa, né? O governo é credor de 100 bilhões e o governo é incapaz de cobrar. Ano passado conseguiu cobrar menos de 0,5%. Como é que pode um governo que tem 100 bilhões, né, de crédito não conseguir cobrar pelo menos 3, 4 bilhões para respirar? Porque o governo, na verdade, não tem interesse, porque cobrar significa executar dívidas, né, ter uma ação na justiça, ter uma ação proativa, e são os mesmos grupos que devem ao governo que são os beneficiários dos favores fiscais. Então o governo continua refém dessas alianças que quebraram o nosso Estado. Bom, tudo indica que pelo menos na prática ali, o PMDB não vai continuar no poder aqui no estado do Rio. Até porque eu acho que nem tem candidato. Não, então, apoia Eduardo Paes. Sim. Eduardo Paes saiu do PMDB, mas o PMDB não saiu dele, obviamente. Sim, mas, então, de qualquer forma, assim, vai ter um rearranjo de forças. Isso nesse ponto que eu queria chegar. Na próxima legislatura daqui no Rio, como é que você vê esse rearranjo de forças dentro da LERJ? Olha, eu concordo quando ele diz que o PMDB não saiu do Eduardo Paes, porque ali tem um bloco apoiando o Eduardo Paes de mais de 10 partidos, entre eles o PMDB. Que é basicamente a base do governo Pezão. Exatamente, do governo governo Pezão e Temer, né? Isso se reagrupa aqui no Rio de Janeiro, vira a mesma coisa. E eles têm o objetivo não só de fazer o governador, mas também de fazer a maioria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma coligação muito capilarizada, com muita força de máquinas partidárias, e aposta nisso. Mesmo que a gente possa ter a derrota de alguns expoentes, de alguns clãs, de algumas famílias que tinham muito poder no Estado, o objetivo desses partidos é esse. Então, o PMDB, estrategicamente, não lança nenhum candidato majoritário, está na coligação do Eduardo Paes, dá tempo de televisão para ele, continua tendo influência, mas não bota a cara. E aposta em quê? Aposta em candidatos aparecendo o menos possível para diluir o desgaste deles, e eles continuam apostando que vão ter a maior bancada da LERJ. Eu não sei se terão, mas essa é a aposta deles. Não, e é importante também que esse grupo que está no PMDB nos últimos 15 anos, desde que o Garotinho saiu do PSB na época para o PMDB, e aí resultou nos governos Cabral e Pezão, é um grupo que está no poder no Rio de Janeiro há muito tempo em diversos partidos, né? Eles vão mudando de partido conforme a hegemonia partidária do governador vai mudando. Então tem gente que era do PDT,
que foi pro PSDB com Marcelo Alencar. Pisciani é um deles. Que foi pro PDT, voltou pro PDT com o Garotinho, foi pro PMDB com o Garotinho e tá ali desde então. E pode ir pro DEM, ou continuar no PDT, ou no PMDB, ou em outros partidos menores da coligação. Exatamente. Acho que tem ali um grupo político que controla o parlamento e que tem sido o grupo político mais forte do estado do Rio de Janeiro. Mesmo presos, continuam tendo poder. Hoje, por exemplo, se fala muito que um candidato ligado ao Pisciani, que vai ser candidato pela Baixada Fluminense, é o favorito a presidir a Alerj na próxima legislatura. Ainda não aconteceu nem as eleições. Ele já é deputado. A figura ainda não é nem deputado e já é o favorito a presidir a Alerj. O Rafael Pisciani é candidato? Parece que não. Não. Então, é um cenário tenebroso. Na última eleição, se você somasse os deputados eleitos fora da coligação que elegeu o Pezão, éramos mais de 23 deputados. Logo, com 2, 3 meses de legislatura, esse número já tinha caído para pouco mais de 10. Nossa. E mesmo assim era muito difícil manter esses 10 para alguns enfrentamentos importantes. Por exemplo, na eleição do Pisciani, só quem não votou a favor da eleição dele foram os 5 do PSOL. Muitos acabam entrando no jogo da composição parlamentar e vão referendando o poder desse grupo político. Então, é complexo. Eu tenho uma expectativa de que a gente consiga, no próximo período, né, ter aí, de repente, uns 15 deputados, ou pouco menos, uns 13, né, mais da esquerda no sentido mais amplo, né, não tão comprometidos com o PMDB, né, não tão porque alguns vão negociar, principalmente dependendo do resultado que sair da eleição federal, e mais uns 8 ou 10 com algum grau de independência. Porque com algum grau de independência, por exemplo, os deputados eleitos com o Crivella sempre negociaram com o governo, né, com o PMDB, especialmente depois que o Crivella se elegeu prefeito, mas não só. Então ali eram deputados que, inclusive pelo perfil ideológico, não iam tanto para o enfrentamento, né, não faziam uma oposição sistemática ao governo, porque miravam pequenas conquistas parlamentares que lhes parecia mais importante do que fazer uma oposição global a um governo que foi um governo extremamente destrutivo. Cabral teve um ciclo de governo somado com Pezão que deixou um lastro de endividamento, de corrosão dos serviços públicos, de fragilidade econômica, né? Ou seja, Cabral deixa um legado extremamente destrutivo no estado do Rio de Janeiro. E talvez o mais, além de tudo isso que você falou, né? O saldo desse período Cabral-Pezão aí são 8 anos de Cabral e 4 de Pezão. Talvez o mais grave dele seja a própria descrença no sistema político no Rio de Janeiro, né? A gente tem hoje aí as eleições para governador, onde eu não cheguei, eu não me lembro. O líder os dados. tem 14%. O líder tem 14%, enfim, as pessoas estão tendência mesmo a votar nulo e branco ou buscar as soluções mais fáceis. Isso já vem aí desde 2016, inclusive, quando o próprio Flávio Bolsonaro ficou lá com 400 mil votos. Não, Em torno de 10%. Não, 400 mil votos, quem teve foi o Carlos, né, que foi o candidato a vereador. Não, foi 100 e poucos mil. Foi 100 e poucos mil. Tá, mas ele foi o segundo com 80. Mas ele foi o mais votado, não foi? O Carlos foi o mais votado. Foi. Então, é só terra arrasada, na verdade, que esse período MDB deixa no Rio de Janeiro. A gente vive uma descrença com o nosso sistema político que é justificada. O nosso sistema político está cada vez mais fechado. A gente vem, ao longo do tempo, tendo mudanças na lei, todas elas para favorecerem os grandes partidos do status quo. O Eduardo Cunha fez uma última mudança, né? E quando eu digo os grandes partidos, não é só PMDB, PSDB e PT. Esses são, em última instância, os maiores favorecidos, especialmente o PSDB e o PT, porque são os que estruturam os maiores projetos de país. O PMDB é tão fisiológico que, mesmo sendo um grande partido, ele só consegue chegar ao governo com a morte do Tancredo. Né, com a morte exatamente, com o Sarney ali, ou pegando um vice, né, ou pegando um vice que puxando um tapete, que herda a presidência. Mas o PSDB e o PT acabam que se beneficiam, mas não é só isso. As mudanças na legislação vêm beneficiando também isso que agora se chama de centrão. Há cerca de 10 anos atrás era muito comum se referir a esses partidos que agora compõem o Centrão de partidos mensaleiros, porque eram os que tinham recebido propina, né, segundo, né, aquelas investigações que
né, do mensalão, ou seja, são os que se vendiam, são os do varejo, são os partidos que só estão ali porque os seus parlamentares querem benefícios pessoais. Então, as mudanças no sistema político, todas apontam para o fortalecimento desse grupo. Eduardo Cunha fez isso de uma forma radical e despolitizando muitas campanhas eleitorais. Por exemplo, antigamente o tempo eleitoral demorava 1 hora, o programa eleitoral, ele reduziu para metade. E a outra metade ele pulverizou em inserções. É a lógica de transformar a política na venda de produtos. Você não tem mais 2 minutos de um candidato, 5 do outro, 40 segundos do outro, para fazer uma narrativa que tenta enfrentar os problemas do Estado ou do país. Você agora tem candidato que aparece 6 segundos, outro 15, o que aparece muito aparece 2 minutos. São narrativas cada vez menores que privilegiam as inserções de 15 segundos. E aí o candidato tenta se vender em 15 segundos. Isso é extremamente empobrecedor. Quase um aniversário Guanabara da política. Exatamente. Nós estamos vivendo uma blindagem da nossa democracia frágil. Que a nossa democracia já é frágil, uma parcela da nossa população nunca se sentiu representada pelo nosso sistema político e ele está cada vez mais se autoprotegendo. Você aparece na televisão em algum momento, né? Está previsto aparecer em algum momento nessa eleição agora? Apareço. Eu vi o Flávio esses dias, que teve campanha para governador e para deputado estadual. Ainda não vi. Eu apareço no total, somando as inserções e o que eu apareço no bloco ali do horário eleitoral gratuito, vou aparecer cerca de 10 vezes, algumas com 4, outras com 7 segundos. Mas no total, mesmo sendo um candidato que dentro dos candidatos do pessoal vai aparecer com mais destaque, porque tem um mandato, somando tudo eu não chego a aparecer 1 minuto. Nossa. Bacana. Falando também sobre a questão da composição da Alerj, como é que você vê a influência das milícias na próxima legislatura? Você acha que vai ser grande? Você acha que é um problema grave? Sobretudo agora que a gente vive esse momento de, entre aspas, né? Eu não quero usar o termo anarquia, não, porque anarquia não é isso, né? Anarquia é bem melhor. Anarquia é bem melhor. Se fosse anarquia é bom. É caos. De caos na segurança pública, de entrega absoluta do poder político na mão dos militares, etc. Primeiro, acho que a milícia, assim como os próprios grupos ligados ao varejo da droga, eles, pelo controle que fazem do território, eles refletem essa força no parlamento, né? Isso é muito grave. Em alguns momentos a gente tem perfil de deputados alinhados mais diretamente à milícia ou menos, né? E a gente agora está numa expectativa de que isso volte a aumentar. Até 2007 isso vinha numa crescente, a visibilidade que a luta contra as milícias ganhou, a CPI das milícias, inibiu um pouco isso, né, a prisão de alguns milicianos na sequência, e eles passaram a ter alguns deputados vinculados a eles, mas não diretamente os representantes diretos das famílias. Agora está num quadro onde parece que eles podem voltar a querer exercer esse poder mais diretamente. O que é grave, né? Porque no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma crise na segurança pública, onde essa questão do controle territorial é um componente importante, onde a disputa entre as facções também é um componente que precisa ser pensado, porque boa parte dos homicídios, dos tiroteios que acontecem no estado estão relacionados a isso, assim como estão relacionados também à forma de atuação da polícia. E quando a gente tem uma composição parlamentar muito influenciada por grupo ligado às milícias ou muito ligados a um tipo de representação da polícia muito corporativo, a gente vive um cenário de empobrecimento da discussão sobre segurança pública e não consegue sair do lugar, o que é um absurdo. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro, nesse ano de 2018, se mantiver a média dos primeiros 8 meses de mortes provocadas por ela, vai até o final do ano ter provocado 1.500 mortes. Provocadas diretamente só pela PM, polícia. sem contar a intervenção. Pelas forças policiais, PM, civil e a intervenção. Mas a intervenção ainda tem um número, os militares ainda têm um número de mortes relativamente pequeno, porque não estão tão de frente nos confrontos. À medida que estão começando aí, estão provocando mortes e estão começando a morrer também. Exatamente, estão começando a morrer. Esse ano veio a público uma informação gravíssima de que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está batendo recorde no consumo de medicamentos psiquiátricos. Isso acontece por quê? Porque o policial que é colocado numa lógica de conflito permanente, ou ele se transforma num assassino, ou ele fica doente. Sim, exatamente. Porque o cara está o tempo inteiro sob risco, o tempo inteiro podendo ter que tirar a vida das pessoas. 1.500 mortes provocadas pela polícia em um ano, isso é muito grave. A gente tem que mudar o caminho dessa política e não tem
espaço no debate para fazer isso, né? Fica um parlamento muito influenciado por esses grupos e uma discussão na própria mídia muito atrelada a esse modelo. Eu acho que quando a gente vê no Brasil um helicóptero com cocaína ligado a um senador ser apreendido, depois a gente vê um outro helicóptero com cocaína ser apreendido na fazenda de um ministro, começa a ficar mais claro como essa relação do grande tráfico de drogas não é o que está na favela, é o que está na política, é o que está na lavagem de dinheiro com o setor financeiro. Sim. Ou a gente aceita, né, de que o dinheiro do tráfico não está na favela, que aquilo ali é a ponta e tem que ser tratado de outra maneira, evitando tiroteio, né, evitando que os fuzis cheguem no território, porque depois que o fuzil chega no território realmente é um problema. Isso tem que ser cortado por fora, com outras medidas. A maior apreensão da história de fuzis do Rio de Janeiro se deu no aeroporto sem um tiro. Sem um tiro. É esse tipo de ação que tem que ser fortalecida, mas a gente vê os candidatos na televisão falando o quê? Vamos aumentar o policiamento ostensivo. A população quer, nós vamos fazer. Na verdade, se faz uma narrativa que induz a população a acreditar que a melhor forma de se combater a violência é aumentando a ostensividade. A ostensividade se centra no confronto e aí a gente fica, né, reproduzindo uma lógica de moer carne. A intervenção nesse sentido é um fracasso. Ela é um fracasso porque só ampliou a lógica do confronto, só ampliou a lógica da violência e não adiantou ser uma força que não está diretamente comprometida, né, nessas disputas de facções, inclusive dentro da polícia que existem no Estado. Os militares vieram de fora e foram tragados para a mesma dinâmica da violência. Por quê? Porque quando se entra no mesmo caminho, na mesma lógica do confronto, se chega no mesmo lugar. Não serão só tragados para a dinâmica de violência, como também serão tragados para a própria dinâmica da corrupção que acontece nesse processo, né? Sem dúvida. Um próximo passo é a gente começar a ter esse tipo de caso. Pois é, então vamos passar para o lado B nas eleições. Lado B nas eleições. A breaking news dessa tarde derrubou nossa pauta. Bolsonaro levou uma facada em Juiz de Fora e, pelas informações até o momento, sofreu apenas cortes superficiais e passa bem. Isso joga combustível na fogueira do Brasil ou também nas intenções de voto da coisa? Bom, tudo que ele queria, né? É bom lembrar que ontem ele ficou... Ontem o Datafolha divulgou uma pesquisa aqui. Eu gostaria de trazer aqui... que ele não ganha ninguém em segundo turno e tem maior rejeição disparada. Então, são várias coisas, são muitas coincidências, né, que ocorreram nos últimos 4 dias. Primeiro, ele participou de um comício no Acre, onde ele disse que fuzilaria os petralhas, né, e com apoio da sua turba lá, e depois isso caiu no colo da PGR, que disse que não viu nada demais no que aconteceu, que petralha não é gente, né, que ela, a grosso modo, ela disse isso, né. Depois teve a notícia de que o empresariado já não via o Bolsonaro como uma grande ameaça e que estava dando um prazo para que o Alckmin deslanchasse na campanha, ou seria isso, ou eles embarcariam na aventura bolsonarística. Tinha inclusive, né, assim, a comparação, que a metáfora de que o Alckmin era o namorado que todo mundo quer pra filha, mas a filha não se apaixona por ele, se apaixona pelo Bolsonaro. É isso. E depois teve a história da reunião com... Que filha, hein? Filho eleitorado, um quinto do eleitorado brasileiro. Então a outra coincidência é a notícia que saiu de que ele se reuniu com o vice-presidente das organizações Globo, né? Certamente eles não foram lá para jogar carteado, né? Foi para poder debater a viabilidade dessa campanha e a viabilidade dessa vitória eleitoral, né? E hoje saiu essa história dessa facada, que já tem muitas versões. Eu acho que quando o programa for ao ar a gente já vai estar defasado nesse sentido, porque a cada hora surge uma história diferente. Já se falou de que o fígado foi atingido, que ele estava passando na mesa de cirurgia e etc. Pra quem for ouvir, são 19 horas e 20 minutos, a gente tá com as informações do momento. E sorte que foi o Bolsonaro. Se fosse o Álvaro Dias e perfurasse o fígado, não ia ter volta. Ia ser tipo passar manteiga no foie gras, assim. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte: o
Bolsonaro, ele sendo armado ou não esse circo, né, que a gente não sabe ainda, tem que ser apurado, é tudo que ele queria, né? Porque um candidato que tem 8% do... 8 segundos no tempo, no tempo de TV, cuja última pesquisa indica que ele já é o mais rejeitado e o único no segundo turno que ele ganharia ainda assim por 1% é o próprio Haddad. Ele perderia para todos os outros. Né? De repente, ele aparece sendo atacado, enfim, esse suposto atentado aí, que vai, né, alavancar o nome dele tanto para aqueles que o amam quanto para aqueles que o odeiam, que não conseguem... Tá em todos os canais, há 6 horas, na posição de vítima. Isso, vai aparecer na televisão o tempo inteiro como vítima e nas redes sociais, aqueles que o amam vão chorar e vão dizer que foi culpa do PT e que foi o Lula que mandou fazer. O General Mourão, não sei se é verdade. No meu WhatsApp, o General Mourão já está dizendo que, sem dúvida, foi um petista. Então, exatamente. E aí, é tudo o que ele queria, né? Vai ficar aí na boca do povo por algumas semanas, pelo menos aí por 3, 4 dias, aí 5 dias. Sendo que quem tá batendo nele na campanha é o Alckmin, né? Isso. O Alckmin agora sofre um duro golpe, porque vai parecer deselegante se ele continuar atacando o Bolsonaro no programa eleitoral, já que eles dividem ali o mesmo eleitorado, né? Pois é. Hoje, nesse momento, como a gente disse, 7h20 da noite de quinta-feira, o autor seria um cara chamado Adélio Bispo de Oliveira, e o Facebook dele, de fato, é um prato cheio pro daciolismo. Ele fala em Illuminatis, em maçonaria, fala sobre o medo do fim do Estado laico e... Enfim, chove homofobia e daciolismo no tem medo do fim do Estado laico? Acho que ele quer o fim do Estado laico. Ele quer o fim do Estado laico. Pelo fim do Estado laico, é isso. Perdão. Mas, enfim, como você acha que isso vai repercutir na campanha dele? Você acha que ele vai ser alavancado como uma grande vítima? Foi uma coisa meio enchente de hashtag, essa história toda? Olha, eu acho que esse crime contra o Bolsonaro é um pouco fruto de um ambiente político que ele ajudou a construir. O Bolsonaro, como líder nas pesquisas, é a ressaca de um processo de aprofundamento da polarização na política, pautado no ódio, na irracionalidade, que foi se pavimentando na tentativa de fazer com que a Dilma perdesse as eleições e depois para pavimentar o impeachment. Foi um impeachment muito frágil, né? Hoje, quem se lembra por que a Dilma sofreu o impeachment foi por conta das pedaladas fiscais. Temer foi gravado no porão do Palácio negociando propina. Então, esse ambiente de discurso do ódio, de tratar o diferente na política como inimigo, especialmente de estigmatização do PT, que está envolvido em vários esquemas de corrupção, mas não mais do que o PMDB ou o PSDB, se construiu um discurso de que ali era o câncer do Brasil, que alimentou, né, cada vez mais espaço para atuação política de autoritários violentos como o Bolsonaro ou de fanáticos de toda a ordem. Esse ambiente político faz com que os fanáticos olhem para a política cada vez mais oriçados. Quem não se lembra daquela cena de uma mulher no Congresso Nacional olhando para uma arte que juntava a bandeira do Brasil com a do Japão, falando: olhem, os comunistas querem tomar a bandeira do Brasil de vermelho. O que é aquilo? Aquilo é um delírio. Eu lembrei agora nas vésperas da eleição de 2014, teve um rapaz que pegou um camareiro de refém no hotel em Brasília. É verdade, eu lembro disso. A bomba era falsa, mas enfim, na hora ninguém sabia. E o cara era o hotel que o Zé Dirceu, acho, teve o emprego quando estava no semiaberto, algo assim. E o cara descobriram que ele era filiado ao PP de Tocantins, tinha sido secretário municipal no interior de Tocantins. Então o Bolsonaro, ele de alguma forma é resultado e alguém que alimenta esse cenário de ódio na política, de fanatismo, da violência cada vez mais tensionando. Vamos lembrar que enquanto a caravana do Lula estava sendo baleada, o Bolsonaro estava em cima do carro de som, fazendo gestos com a mão, estimulando uma lógica de tiroteio. Sim. No dia seguinte, na sequência. Então, ele de alguma forma é alguém que está envolvido. Então, eu não acredito que a repercussão disso vá fortalecê-lo. O que eu acredito que possa fortalecê-lo é realmente se houver uma movimentação dentro da linha editorial dos meios de comunicação e dentro das grandes corporações econômicas brasileiras, de apostar nele, de direcionar apoio político e econômico para ele. Isso é o que eu acho que pode mudar o jogo, porque o perfil dele, e parece que ele está apostando cada vez mais nesse perfil, foi se consolidando como um perfil
primeiro, de alguém muito vinculado à violência. Então, isso cria um limite até onde a pessoa pode crescer. Quem vota nele, né, hoje, basicamente, vota nele por quê? Porque ele é machista, porque ele é racista, porque ele é homofóbico. São pessoas que se identificam com esse discurso. Porque, do ponto de vista de uma agenda para o Brasil, ele não representa nada. Ele agora se esconde através de um suposto guru econômico que ele mal consegue reproduzir as teses do cara. O Bolsonaro é o candidato a presidente da República com força e competitividade mais despreparado que eu já vi desde que eu acompanho o processo político no Brasil. Não é só a discordância ideológica que eu tenho com ele, porque eu tenho uma discordância ideológica com ele que é comparável à discordância que eu posso ter com outros atores da política. Mas ele é o mais... Despreparado mesmo. Despreparado, né? É uma figura grotesca. Desprovido de ideias. Ele foi, durante 20 anos, do baixo clero do Congresso Nacional, não porque ele não entrava em esquema. Ele foi, durante 20 anos, do baixo clero do Congresso Nacional, porque ele é uma figura extremamente limitada intelectualmente. Eles deviam falar, ele não entrava em esquema porque ele não servia para o esquema. Bolsonaro, pega lá o dinheiro aí, começou a anotar na mão. Qual é o número da conta? Falei, não, deixa pra lá, Bolsonaro. A mão, desculpa. Ele pode até estar numa mesa de cirurgia agora, não sei, mas é lamentável que tenha acontecido esse fato, mas o da mão é sensacional. Ele tem que escrever na mão, pesquisa, Lula e arma. Pois é, as três... Que é basicamente o que ele fala. 3 das 10 palavras que ele sabe vir pronunciar, né? Eu acho realmente preocupante, né, na verdade, tudo o que está acontecendo, né? Porque a gente não sabe o desdobramento, né, do que pode vir por aí. A gente... Só deixar claro, que acho que eu estou fazendo uma análise do quadro político, mas sobre esse episódio eu só quero lamentar e repudiar. Eu acho que esse cenário de crescimento da violência é um cenário que só leva ainda mais ao fechamento da nossa democracia. Como eu disse, a nossa democracia já é frágil, já é limitada, vem sendo cada vez mais fechada, né, tanto por mudanças na legislação, quanto por uma conduta cada vez mais violenta da nossa polícia, impedindo manifestações, quanto uma atuação do judiciário cada vez fora, né, do escopo da garantia dos direitos individuais e constitucionais. E agora esse episódio, assim como havia sido o tiro na caravana do Lula, é um episódio que pode servir de gasolina para a violência. Acho que um bom termômetro para se fazer, para a gente perceber como vai a linha editorial dos meios de comunicação, é comparar a cobertura que está sendo dada para esse episódio da facada do que a cobertura que foi dada para os tiros na caravana do Lula. É claro que esse agora é mais grave porque a facada pegou nele. Sim. Mas a gente sabendo já que foi um corte, né, superficial, são as notícias que estão acontecendo, acho que vale a pena fazer. Tem notícias desencontradas agora de que houve complicações hepáticas, né, porque teria atingido o fígado, algo assim. A gente não tem informação mais detalhada, mas eu queria chamar a atenção também pelo fato de todos os candidatos eu ia falar isso agora a presidente e a vice-presidente relevantes se manifestaram repudiando veementemente o fato, e que nós não vimos nenhuma declaração oficial do Jair Bolsonaro, nem de seus filhos, na época do assassinato da Marielle. Exatamente, eu ia falar isso agora. Isso é interessante, é importante para aqueles, principalmente para aqueles que estão indecisos em relação ao voto, né? Numa hora como essa, a gente vê quem é quem, né? Quando Marielle foi assassinada, o próprio Bolsonaro e seus filhos não falaram nada, né? Quando o Lula tomou, a caravana do Lula, melhor dizendo, tomou o tiro, o Bolsonaro não só foi para as tribunas lá, para os microfones onde ele tem acesso, falar besteira, como disse que tinha absoluta certeza que isso era coisa armada dos próprios petistas para capitalizar em cima do tiro. Uma lâmpada na hora, assim, né? Quem sabe? Né? E agora, ao contrário, né? Que agora ele foi vítima, a gente não sabe exatamente ainda o que aconteceu, mas podemos dizer que ele é uma vítima. Todos os candidatos e os vices, como o Daniel falou, se colocaram lamentando o fato, repudiando Não, e outra fato. Coisa, e aí como eu sempre falo aqui, o meu grupo de controle da realidade, que é o grupo de WhatsApp do colégio, fora da bolha, alguém falou, eles estão lamentando em público, mas no privado estão torcendo contra, torcendo pra ele morrer e tal. Aí eu falei, olha, eles conhecem de estratégia, eles sabem que esse fato é ruim pra imagem da esquerda, né? Porque vão tentar jogar pra cima da esquerda como já estão jogando, né?
Sim, já saiu. Mas saindo desse clima pesado do atentado contra o Jair Bolsonaro, vamos falar de coisa muito mais engraçada que aconteceu na noite anterior ao programa de hoje, que foi o completo surto do Temer contra o Alckmin, em 2 vídeos maravilhosos. 3, né? 3 vídeos maravilhosos, 2 contra o Alckmin e 1 contra o Haddad, que basicamente é um indício de que o Temer tá pensando em virar youtuber quando ele sair da presidência. Vai virar youtuber. Nos áudios contra o Alckmin, que me fizeram rir muito, ele basicamente diz assim: Alckmin, eu sou você, pare de falar mal de mim, porque todos os meus amigos serão seus amigos em breve. Inclusive, seus ministros são os meus ministros, somos todos amigos, jantamos nos mesmos lugares. O que foi sensacional. Como é que vocês veem esse piti do Temer em relação ao Alckmin, e agora que o Alckmin tá encurralado, ele não pode atacar o Bolsonaro, e o presidente está dizendo que tudo que aconteceu foi planejado os dois juntos. Por onde é que a candidatura do Alckmin vai agora? Pois é, eu pedi esclarecimentos ao blog do Noblar no Twitter, né? Porque ele é o cara mais bem informado sobre o Temer sobre Marcela. E sobre Dona Marcela, desde que o Temer ascendeu ao posto para o qual não foi eleito. Mas ele não me respondeu, obviamente. O que você acha disso tudo, Flávio? Eu acho que o Temer está dando demonstrações da situação desconfortável que ele ficou, né? Porque ele, na verdade, em algum momento ele delirou que poderia sobreviver ao golpe com alguma grandeza, né? Quem não se lembra da promessa que ele fez de que faria um ministério de notáveis? No final ele não conseguia nomear ministro, né? Nem os nomes de primeiro escalão dos partidos que ele escolheu topavam. Ele foi tendo que aceitar qualquer um, né? Virou cogitou nomes absurdos e etc. Aí depois ele disse que no governo dele tinha um critério, que quem de fato fosse processado deixaria o ministério. Depois ele teve que abandonar também esse critério. Quando chega na eleição, ele no primeiro momento tenta articular junto ao PSDB, primeiro cogita a possibilidade dele ser o nome. Não consegue sair de 1%, abandona essa ideia. Cogita um candidato que unifique a base. O PSDB diz, olha, não fazemos questão, porque, embora seja parte do processo do governo Michel Temer, o PSDB, como estratégia eleitoral, não quer carregar o peso do Temer. Então se desvencilha. Então o Temer ele fica numa situação que o final do governo dele é de uma narrativa de completo abandono. É um presidente que as pessoas suportam, né? Que as pessoas sabem que está aí, que vai acabar, mas que talvez até nas próximas semanas tenha uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República. É provável que seja preso assim que sair do palácio. Né? Exatamente. Então o final dele é muito melancólico. Esse vídeo dele, eu acho que é comparável com aquela carta, né, do vice decorativo, só que de uma forma ainda mais patética. Né? Que é tipo assim, olha, vocês não podem me deixar sozinho aqui no parque, né? É uma coisa realmente patética, porque em última instância o resultado disso é enfraquecer o próprio grupo político que pode tentar blindá-lo caso ganhe a eleição, né? Mas é um grito desesperado. Ele não quer ficar sozinho como a grande figura nefasta de todo esse ciclo horrendo que a gente está vivendo na política e na economia brasileira. E é engraçado que ele se posiciona com mais um esperneio, né? Teve a carta, que naquela época foi retratada pelos meios de comunicação como uma jogada política sensacional, só no Brasil em que os meios de comunicação veem uma movimentação absolutamente traiçoeira, traidora, como uma jogada de mestre fundamental, né? No mundo inteiro aquilo refletiu como uma movimentação, né, de traição do vice-presidente. Foi, na verdade. Né? Exatamente. No Brasil, os meios de comunicação muito alinhados com o impeachment, né, tentaram dar ar de malandragem àquela jogada política, e agora ele faz a mesma coisa, né? É o famoso esperneio, dessa vez ainda mais patético pelo tamanho isolamento que ele está enfrentando na conjuntura. Mostra como ele é aquilo que a gente diz aqui há 2 anos, né? Há quase 2 anos, um anão político, né? Porque só um presidente muito pequeno, né, é capaz de fazer um vídeo no Twitter para poder... Fazer intriga no Twitter. Né, intriga no Twitter. Xingar muito no Twitter. Supostamente constranger os seus, entre aspas, adversários. Não, mas ele fez um pro Haddad. Onde ele, na verdade, o que ele disse pro Haddad reforça. Foi bom pro Haddad, né? O que ele disse pro Haddad. Né? Que ele, na prática, ele disse que o Haddad está errado de dizer que ele está
acabando com direitos trabalhistas e errado ao dizer que ele é golpista. Na verdade, ele está reforçando o discurso do Haddad, né? Não, e era capaz dele ter um engatilhado pro Bolsonaro, né? Porque parece que ele ia fazer um tour pra... É tipo um 13 Reasons Why da política brasileira. Acho que ia fazer um pra cada um. Não, se ele fez do Alckmin, fez do Haddad, por que não do Bolsonaro? E assim, é tão tosco, né? É uma figura tão tosca, tão nefasta, tão pequena pro cargo que está ocupando, que nem o candidato do partido dele, né, se coloca como, entre aspas, um sucessor, né? O Gic prefere falar que foi ministro do Lula. Ele faz de tudo para se afastar, ele prefere se atrelar à imagem do Lula, que tá preso, do que se atrelar à imagem do atual presidente, né? Lamentável demais, né? Toda a estratégia do Meirelles é de querer se mostrar como parceiro do Lula, né? Não como candidato do Temer. Realmente mostra o nível de isolamento que ele tá. Temer realmente é uma figura patética. Uma parte da mídia, durante algum momento, tentou engrandecê-lo como jurista, como não sei o quê, para colocá-lo, mas na verdade que ele foi um secretário de Segurança Pública em São Paulo. Fracassado, um dos momentos mais horrendos da história do estado de São Paulo. Depois virou um parlamentar que tinha como principal mérito a capacidade de aglutinar as oligarquias do PMDB na Câmara. Esse foi o principal mérito do Temer enquanto figura na política. Foi isso que o alçou a vice-presidente. O Temer, durante 2 décadas, conseguiu cumprir um papel na Câmara dos Deputados de ser um nome com trânsito em todas as facções internas do PMDB. Isso fez com que ele fosse alçado à política de vice-presidente, alimentando, em grande parte do PMDB, a expectativa de que poderiam ser sócios do PT para fazer todos os esquemas que fizeram, ocupando uma parte grande do governo. E aí é uma figura realmente lamentável da nossa história. E agora, quando ele vai para o centro dos holofotes, ele não consegue ser outra coisa. Ele ser gravado no porão do Palácio Jaburu, negociando propina, negociando obstrução à justiça, fala muito sobre essa figura. Eu vi uma entrevista com a filha dele que é curiosa. Ela falando, quando eu vi aquela chamada na televisão dizendo que meu pai tinha dito para ele manter o pagamento da propina do Eduardo Cunha, perguntando como é que estava a situação da justiça, eu estranhei, mas o meu pai não é nem de falar dessa forma. Aí depois, quando eu vi o áudio, eu vi realmente que não correspondiam ao que eram as chamadas. Porque isso, o Temer é um cara do baixo clero que fala com mesóclises, com ênclises e tudo propinas, pagar-meão, Por favor, O Temer que isso. Nunca foi bem votado, né? Nunca foi bem votado. É uma figura do baixo clero, é uma figura das sombras que conseguiu acender. Um movimento semelhante ao que o deputado Jorge Pisciani tentou fazer, do que o Eduardo Cunha conseguiu fazer ao se tornar presidente da Câmara. E acho que o caso mais notório de um baixo clero que conseguiu se fazer de um grande expoente foi o Aécio Neves. É uma figura de uma vulgaridade, de uma atuação política extremamente destrutiva. E que voltou pro seu nicho, né? É uma figura, inclusive, que cumpriu um papel importante na desestabilização da democracia brasileira. Sim. Aliás, é impressionante como alguns quadros do PSDB que, em algum momento da história, conseguiram se apresentar como grandes quadros políticos do Brasil, como é o caso do José Serra, se amesquinharam, O que é diferente do Aécio. O Aécio, acho que nunca, pelo menos a mim, nunca enganou como um grande quadro da política brasileira. Ele sempre se escondeu ali como um gestor que teria conseguido dar um jeito em Minas. Choque de gestão. Mas todos os momentos onde ele conseguiu apresentar uma agenda para o Brasil, ele sempre se apresentou muito da agenda mais pobre da direita brasileira, da redução de direitos, de um alinhamento com o pensamento hegemônico americano do ponto de vista internacional, ou seja, nenhuma linha de autenticidade no pensamento. Ele sempre se mostrou muito pobre. E depois, quando a gente tem esses escândalos todos, ele se mostra, além de pobre do ponto de vista de um projeto para o Brasil, ele se mostra vulgar, se mostra como alguém
tosco que consegue criar uma imagem de que poderia ter se tornado um grande estadista. Até minissérie na televisão com o personagem principal que se remetia à figura dele, a gente viu, né? É verdade, o Brado Retumbante, o nome da série, vai. Quem não lembra, né? O cara era a cara do Aécio, o ator, né? Que inclusive morreu há pouco tempo. Né? Você quer falar, Císio? Não, eu ia encerrar o bloco, mas vocês têm que então continuar. É isso. Hoje o Aécio tá lançando campanha, lançando sua própria candidatura num lugar afastado, onde você tem que andar não sei quantos quilômetros de estrada de terra, pegar a direita ao ver a placa XYZ, para 20 pessoas brancas. É no Vale do Mucuri. Um colega meu de trabalho é originário de Araçuaí, que é da Eu não sei área. se vocês viram as perto fotos. do Vale do Jequitinhonha. Eu não sei se vocês viram as fotos ou o vídeo, é absolutamente lamentável o encontro. Não, o que acontece? Ele teve com 20 pessoas, todos os seus homens brancos na casa dos seus 60 anos. Não, o que acontece é o seguinte, a eleição para o Senado é uma eleição majoritária, então ela pode ter o veto, né? A rejeição conta muito. E o Aécio hoje é uma figura muito rejeitada. Então o movimento dele de se candidatar a deputado federal faz muito sentido, não só porque ele precisa de menos votos, para salvar, como o pescoço dele. Como ele ir para as terras do pai dele, do Aécio Cunha, no Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, que são o norte de Minas, a área socialmente mais vulnerável, mais pobre do estado de Minas Gerais, logo mais vulnerável ao voto de cabresto e todas essas práticas coronelistas antigas, mas ainda vigentes no interior do Brasil, faz muito sentido. Ele foi pra lá, se candidatou a deputado federal, e foi pra lá pra garantir as poucas dezenas de milhares de votos que ele precisa pra continuar com a imunidade parlamentar e só. Até porque ele sabe que se perder foro, é mais um dos que tá aí na bola da vez, já diria o próprio Romero, Jucá, né? O Aécio será o primeiro a ser comido. Pena que ele fugiu, né? Porque a disputa Dilma e Aécio em Minas seria uma disputa interessante, né? Seria, no mínimo, um arco de redenção da Dilma. Ele não tem que ir a debate, ele não tem que ir a sabatina, nada, né? Uma eleição majoritária te coloca mais em evidência. Fica aí a curiosidade para saber se o Temer vai seguir na sua carreira de blogueirinho depois da YouTuber. carreira política, de youtuber. Vamos passar para o próximo bloco. Não poderíamos ter outro caô senão a destruição do Museu Nacional por um incêndio no domingo. Quase 20 milhões de artefatos foram perdidos, apagando da história da humanidade registros arqueológicos, antropológicos e paleontológicos. Além dessa imensurável perda, fomos solapados com uma série de mentiras dedicadas às pessoas que mais se importam com o patrimônio histórico-cultural desse país, que são os partidos de esquerda, nomeadamente o PSOL e o PCB e os professores universitários. Os canalhas não dormem e por isso temos aqui, além do Flávio Serafini, que trabalha na Fiocruz, um áudio do deputado Chico Alencar para falar sobre essa mentira e sobre a emenda que o Temer vetou, que, bom, era uma obra emergencial que teria sido dedicada ao museu, de R$200 mil, dentro daquela farra toda para comprar os deputados para ele se manter no poder. Aqueles R$200 mil ele vetou. Então fica aí o áudio do Chico. Os parlamentares representam um papel pequenininho em qualquer política pública. E, é claro, eu, por dever de ofício, sou historiador e por dever parlamentar, por alguém que conhece e valoriza a nossa memória histórica, sempre que posso destino emendas para o museu. Já houve até um agradecimento lá passado, porque conseguiram, veja só, comprar um armário que abrigava peças preciosas e era bem adequado para isso. Mas, e agora, esse ano, tem uma emenda minha já aprovada, impositiva, de R$200 mil, poucos recursos, para o uso necessário do museu. De repente, restaurar alguma instalação elétrica emergencial poderia ajudar nesse sentido, mas ela não foi liberada até agora, estamos em setembro, pelo governo nacional, pelo executivo. A história do nosso importantíssimo Museu Nacional da Quinta da Boa Vista é uma história de luta pela sobrevivência, é uma história de restauração até do prédio tão antigo, para que ele tenha instalações elétricas que não sejam dos anos 40, como uma parte ainda era. A história do Museu Nacional é uma história de direções preocupadas, comprometidas com a restauração do museu e com a preservação do seu riquíssimo acervo, mas também de omissão continuada do poder público, de desvalorização, inclusive, da cultura. É bom lembrar que
A reitoria da UFRJ elaborou um projeto que vinha sendo estruturado desde 2015 para que recursos do BNDES, já que do Ministério da Cultura e da Educação e da Ciência e Tecnologia não vinham, a fim de que os recursos, os aportes do BNDES permitissem uma reforma estrutural daquele prédio, em 2 parcelas de 21 milhões, que foram liberadas só agora. E aí houve um problema, uma discussão, um impasse em termos da própria Procuradoria sobre liberação desses recursos em período eleitoral. Vejam como a lentidão também se irmana com a omissão e pode gerar essa tragédia e esse desastre. Mas a perda é irreparável, não tem solução para isso, daquele acervo tão precioso. O que a gente tem que fazer é conquistar recursos para reconstruir o museu. Não tem nada a ser salvo mais, a não ser as paredes históricas do prédio. Mas nós precisamos reconstruir o Museu Nacional, recompor o seu acervo. Para isso precisa de recursos. Agora, um Brasil que viabiliza recursos para obras de Olimpíadas e para reformas de estádios para a Copa do Mundo de futebol, que deixam um legado ínfimo, que eu chamaria mais de largado olímpico, há de ter recursos para algo tão importante. A cultura precisa ser priorizada, a nossa memória precisa ser resgatada. Flávio, como seguir em frente com o nosso passado tendo sido deixado em cinzas? Bom, é muito grave, né, o que aconteceu com o Museu Nacional, porque ali tem perdas, né, não só do ponto de vista material, como, por exemplo, né, do fóssil, né, mais antigo das Américas, né, de um fóssil... O crânio da né, Luzia. O crânio da Luzia, mas também imateriais. Ali você tinha um registro de línguas indígenas, de línguas, né, das populações nativas da América, e, né, do território hoje considerado como território brasileiro, de grupos que não existem mais, né? Então é uma perda irreparável, né? É uma perda irreparável, é muito grave, é muito lamentável, assim. O que leva a isso, né? Acho que no Brasil a gente tem vivido cada vez mais, e o governo Temer aposta nesse sentido, né? Quando apresenta e aprova uma emenda constitucional que congela os gastos públicos por 20 anos, a gente vive uma lógica de asfixia de setores né, do Estado brasileiro, que, né, para tentar empurrar para mecanismos de privatização, para tentar empurrar para outros modelos de gestão. Só que, no geral, são enganadores. Que a gente pega o exemplo do Museu do Amanhã, que é um museu que tem uma gestão privada. É um museu que recebe mais de 10 vezes mais recursos públicos do que o Museu Nacional. E o acervo é incomparável do ponto de vista histórico. O que tinha no Museu Nacional com o que tem no Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é ele em si uma atração. Não tem acervo físico. Né? Né? Exatamente. É ele em si uma atração. Não tem... Né, Agora, enquanto o Museu Nacional tinha ali um acervo do ponto de vista científico, do ponto de vista... né, todos os pontos de vista, né, da cultura, museológico, etc. Era uma instituição de ensino? Viva? Uma instituição de ensino. Então, é muito grave o que aconteceu. Reflete esse cenário que a gente vive num Brasil de asfixia dos serviços públicos, reflete um problema mais estratégico, que é uma falta nossa de política, de valorização da memória, da valorização da ciência. Embora a gente tenha tido no governo Lula uma política voltada para os museus, foi ainda muito limitada, muito, né, insuficiente. Né? Claro que é diferente do que a gente vive hoje, que é o desmonte do pouco que se tem. E nos coloca, acho que um desafio enquanto civilização, né? Que país é esse que a gente vive, né, que é esse cenário de violência na política, que é esse cenário de empobrecimento, de um candidato que lidera as pesquisas justamente por seu discurso de ódio, onde o maior museu do país arde em chamas, né, sem que se tivesse trabalhado para evitar. Mas ontem aconteceu um episódio que eu acho que guarda
uma semelhança com esse do museu, só que obviamente numa escala milhares de vezes menor, mas que chama a atenção. Uma diretora eleita de uma escola estadual no Rio de Janeiro entregou o cargo. Por que essa diretora entregou o cargo? Ela escreveu um texto justificando. Porque ela não tem condições de gerir a escola sem porteiro, sem inspetores e sem funcionários administrativos. Por que eu estou dando esse exemplo pequeno? Porque eu visitei uma escola aqui na cidade do Rio de Janeiro chamada Visconde de Cairu. No Meier. No Meier. Uma escola grande. E essa escola não tem porteiro, tem um bosque internamente. Já chegaram a encontrar pessoas de fora circulando dentro da escola. É uma escola que tem é tão grande que alguém pode ser estuprado, assassinado lá dentro e até descobrirem vão passar minutos ou horas, dependendo do lugar que for. O Cairu é uma instituição de referência na Zona Norte, mais do que no Meier. É uma escola exatamente. De referência na Zona Norte. É uma escola importante na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio. É uma escola que não tem porteiro, que faltam funcionários administrativos. É uma escola que outro dia pegou fogo num ventilador funcionando numa sala de aula. Por sorte, no momento em que ele pegou... 40 alunos, né? Pois, exatamente. Por sorte, no momento que ele pegou fogo, a turma tinha saído para fazer aula de educação física. Né? Olha a gravidade. Esse ventilador que pegou fogo dentro de sala poderia ter matado uma pessoa, poderia ter gerado uma tragédia, ter deformado uma pessoa, ter provocado queimaduras. Como é que você assume como responsabilidade sua fazer uma gestão com esse nível de precariedade? É de alguma forma o que aconteceu com a FRJ, com o diretor do museu, que vinham tendo que enfrentar o desafio de gerir um patrimônio, né, do mais rico do Brasil do ponto de vista museológico, geológico, na absoluta precariedade. Na absoluta precariedade. E para completar um enredo, pega fogo, não tem água nos hidrantes. É uma situação realmente... A gente tem vivenciado, né, a gente tem convivido com tragédias anunciadas que não se confirmam frequentemente. O que acontece nas escolas do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é algo assim que me chama a atenção. Um contrato para ter porteiro em todas as escolas custa 30 a 35 milhões de reais. O secretário de Estado de Educação se recusa a fazer, Vai empurrar com a barriga até quando? Até acontecer uma tragédia? Aí vão correr para contratar porteiro? A sensação, né, o que a gente está vivendo com a questão do Museu Nacional é isso. Agora que pegou fogo, vão liberar 20 milhões para recuperar obras queimadas. Né? Uma parte não tem recuperação, mas o que tiver vai ter que gastar muito mesmo. Porque quando você não tem um foco, quando você não consegue entender que determinadas situações não podem se desenvolver da maneira que vão se desenvolvendo, depois o que resta é correr atrás do prejuízo. Mas já é correr atrás do prejuízo, já não tem mais o que fazer. E aí, a gente tem visto publicações na internet, comparações, não sei o quê. Algumas delas absolutamente sem sentido, como, por exemplo, as que tentam comparar o gasto com o museu com outros gastos no próprio campo da cultura, etc. Lei Rouanet. Mas outras comparações que realmente assim, tem que nos fazer pensar. Como é que pode, num país onde a gente não consegue manter os nossos principais museus funcionando, o salário de um juiz ser 50 mil reais em média? Como é que pode a gente conviver com palácios em determinadas esferas de governo, enquanto a gente tem, né, universidades públicas com prédios que não conseguem concluir suas obras? A gente ainda vive num país onde a lógica do gasto público não tem um critério de prioridade que seja focado no interesse público. Então a gente convive com essas distorções. Aqui no estado do Rio de Janeiro, enquanto os servidores estavam com salário atrasado, a gente tinha uma academia de ginástica exclusiva para magistrados funcionando dentro do Tribunal de Justiça, que só foi desmontada depois que uma denúncia levou a um processo de investigação, a corregedoria. Então é muito grave. Eu estou citando exemplos do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem realmente uma opulência hoje muito maior do que a do Legislativo. Mas o Legislativo também tem muitas distorções, também precisam ser enfrentadas. Sem querer te interromper, Flávio, é só perguntar, que história ficou a história do Cavendish com aquelas expansões do TJRJ? Não deu em nada, não?
Que eu saiba, não deu em nada. A gente aqui no Rio de Janeiro não... Fica aí a curiosidade. No período onde esses escândalos vieram à tona, eu ainda não tinha mandato, né? Então não acompanhei exatamente. Ele foi um pouco antes, né? O Cavendish, ele pega ali o ocaso do Cabral com o Cabral ainda no governo, né? Eu me torno parlamentar na era Pezão. Sim. Bom, sobre isso, reafirmo aqui que o que disse no começo do programa. O incêndio do Museu Nacional, para mim, é o fato mais importante e dramático da semana. Por um lado, eu lamento que a gente esteja gravando só hoje, né? A gente um pouco que perdeu, né? A nossa indignação que todos nós estávamos sentindo na segunda, na terça-feira, ela de certa forma ela começou a amaciar, né? Porque a gente já sabe que daqui a pouco vem um outro absurdo aí com o qual a gente vai ter que se indignar de novo. Então o próprio corpo ele começa a dar ares de normalidade ao que aconteceu, o que não tem nada de normalidade, né? Particularmente fiquei... Amanhã tem ato, inclusive, amanhã 7 de setembro, de manhã. Eu provavelmente estarei lá, enfim, o programa vai ao ar depois, né? Eu acho que vai ao ar depois. Se for ao ar antes, espero que todo mundo compareça. Amanhã tem não só, amanhã no caso, né, hoje, sexta-feira, não apenas o ato a favor do Museu Nacional, como também o grito dos excluídos. E aí, sem querer perder o fio da meada do que eu estava falando, pessoalmente, né, mexeu demais comigo aquelas imagens, né? Até ver as imagens eu não estava conseguindo muito ter a dimensão do que aconteceu. E aí fica o alerta que eu até escrevi um texto sobre isso, né? Que mostra muito como a TV brasileira, como os meios de comunicação brasileira tratam a cultura, né, Flávio? O principal museu do Brasil, aquele que carregava o maior acervo né, a maior coleção de questões, né, de artefatos históricos, que inclusive e tal, conta a história, né, de um Brasil que a burguesia gosta de contar. Sim, né? Conta mais do que isso, né? São coisas que têm muita ligação com uma história da humanidade, não só com o Brasil, né? Pegando fogo ali, se destruindo, e chamou a minha atenção que nenhum canal da TV aberta parou a sua programação e mudou a sua programação, porque ali não importa, né, o que está sendo transmitido. Aquela imagem ali era a coisa mais importante que estava acontecendo, e que se a televisão tivesse parado para poder transmitir da maneira como deveria transmitir, até a própria população, cuja muitas vezes, né, o único meio de distração que tem é a TV aberta, teria uma dimensão maior do que estava perdendo ali naquele momento, né? E nenhuma delas parou. A Globo continuou mostrando famosos dançando, o SBT continuou com o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro para as pessoas, a Band continuou falando de futebol, a Record continuou lá com o seu Fantástico lá, né? Genérico, e nenhuma delas deu a dimensão exata da gravidade do que estava acontecendo ali. Lembrando que o Museu Nacional é talvez o mais popular dos grandes museus Isso que eu vou falar. Eu vou falar. O Museu Nacional, ele não é só um museu qualquer. Ele fica na Quinta da Boa Vista. Não carrega só a questão de ter lá os seus artefatos e ser um centro de pesquisa, né? É um museu que fica na Quinta da Boa Vista, que é um dos lugares mais populares da cidade, né? No coração da Zona Norte, perto do Maracanã, né? Qualquer um que for na estação de trem de São Cristóvão, às 5 da tarde, no sábado ou domingo, vai ver o quão popular é a Quinta da Boa Vista. O quão lotado é a Quinta da Boa Vista, né? Então, o que a gente perdeu ali, de fato, não tem recuperação do ponto de vista do que foi, né, do material que existia ali dentro daquele palácio. E aí, no meu caso, eu li a entrevista do professor Eduardo Viveiros de Castro, com o qual eu tenho uma absoluta concordância. Sou a favor de que não se gaste mais um centavo ali. Aquele palácio tem que ficar em ruínas, como ele está hoje, que vai mostrar, assim ele vai demonstrar o quão fracassada é a nossa sociedade. Sugiro que ali vire um monumento ao fracasso, um memorial do fracasso, né? Para que todo mundo, as próximas gerações, quando for olhar naquele espaço ali, veja o quão destrutiva foi a sociedade que os antepassados deles construiu, no caso a nossa geração e as gerações que passaram. É realmente muito triste, eu fiquei muito para baixo, dormi mal no domingo, de domingo para segunda. Não consegui trabalhar direito na segunda-feira, né, quando as informações
continuaram na avalanche, quando aí sim os meios de comunicação foram dar a atenção devida que já deveriam estar dando desde domingo, né? Porque aquela região ali, além de tudo, é uma região que, né, para mim, que moro na Zona Norte, sempre morei na Zona Norte, é uma região que muito cara, né? Muito cara para mim. Ali é um lugar que, na minha opinião, ele morreu completamente, né? Eu só consigo comparar o que aconteceu no Museu Nacional com o que fizeram com o Maracanã, que, aliás, fica ali. Hoje você passa de metrô, você olha para o lado, você se estiver indo para o centro do Rio, você olha para o lado direito, você vê um Maracanã que já não existe mais como era, você vê o Museu do Índio também, que não existe mais, e agora o que restava, que era o Museu Nacional, você olha para o lado esquerdo também e ele já não existe mais. Então fica aí meus parabéns para a burguesia brasileira, que mais uma vez consegue o seu objetivo de apagar a real história do país para as novas gerações. E que loucura a gente pensar que, bom, o Museu Nacional, tal como existe, obviamente não existia há 200 anos atrás, mas as primeiras medidas de formação de um Museu Nacional, de reunião, né, de um acervo, de peças, etc., começa lá com Dom João VI, né? Que loucura a gente imaginar que a elite portuguesa daquela época poderia ter um compromisso com a história da arte, da humanidade, maior do que a nossa atual sociedade consegue ter. Realmente é muito triste a gente pensar um momento que a gente está vivendo, né, numa perspectiva de estarmos enfrentando um período de obscurantismo, é significativo isso acontecer durante o governo Crivella, nesse fim de governo, aliás, Pezão. Teve uma declaração lamentável. Ele achou que a grande questão era o prédio, né? Vamos reconstruir o prédio tal qual ele é. Mostra o quanto ele deveria olhar aquele espaço ali e imaginar que o Museu Nacional era uma Disneylândia onde as crianças, era um lugar onde as crianças de iam combate, para lá, né? Onde as crianças iam para lá para poder se divertir olhando esqueleto de dinossauro, né? Mostra como a segunda maior cidade do Brasil está entregue nas mãos de um completo idiota, né? Mas importante também falar sobre o maior obscurantismo que tem no Brasil, que é o liberalismo político e o liberalismo econômico, a mente de cabeça de planilha, que é incapaz de entender educação e ciência e tecnologia como investimento, não como gasto, e falar sobre a fake news que o Flávio trouxe aí, dos gastos da lei do Rouanet, do gasto do governo com a cultura. Gente, o Museu Nacional teve um projeto aprovado pela Lei Rouanet, porque é um critério objetivo. Era um conjunto de projetos que totalizava 16 milhões de reais. É um critério objetivo, não é um critério subjetivo, ou seja, você preenche os critérios da lei, são critérios técnicos, ou seja, você vai prometer que vai pagar os seus funcionários, você promete que o seu negócio tem CNPJ e tal, não é um negócio, não avalia o mérito do negócio. Eram 16 milhões de reais e nenhuma empresa privada se propôs a ir lá e botar o dinheirinho lá. Se propôs a botar no dinheiro da Cláudia Leite. Quem escolhe isso é o mercado, o livre mercado se regulando, né? Que vocês gostam. É isso que acontece quando o livre mercado Agora tem empresa se oferecendo porque da mídia, porque apareceu na mídia. E porque o Instituto Roberto Marinho deve estar muito contente em receber, em vez de 20, 250 milhões por mês para administrar essa merda. Eu falei isso no domingo. A Fundação Roberto Marinho deve estar dando pulos de alegria com o que aconteceu. Pois é, então... Embora a própria Fundação Roberto Marinho administrasse um museu também que pegou fogo há poucos anos, né? O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Vale ressaltar. Muito bom o Flávio tocar nesse assunto, porque, né, a justificativa é justamente essa, né? Se o museu estivesse na mão da iniciativa privada, isso não teria acontecido, né? Como a gente sabe, a iniciativa privada gere muito bem as suas coisas. Mariana tá aí, né? Mas a Marca e a Mariana estão aí que não deixam dúvida em relação a isso. E o próprio Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que pegou fogo também. Bom, chegamos ao fim do Lado B número 76. Assine o Lado B no seu feed do seu tocador de podcast favorito ou acesse o site da Central 3 para ouvir o programa. Lembre-se da campanha de financiamento coletivo que a Central 3 faz para manter programação independente de qualidade em apoia.se/Central 3. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Considerações finais, como é que faz para votar em você? E... enfim, o que você quiser falar. Bom, eu que agradeço a possibilidade de estar participando aqui. Acho que é um espaço de debate, com uma dinâmica muito interessante, cumpre um papel importante no atual cenário tenebroso que o Brasil e o Rio de Janeiro enfrentam. E a gente está nessa eleição tentando virar a página do Rio, né? A gente chega
de uma destruição tão evidentemente voltada para atender interesses tão mesquinhos como esses que tomaram conta do Rio de Janeiro nos últimos 16, 20 anos. Eu sou aí candidato à reeleição como deputado estadual e meu número é 50123, né? Para votar é só ir na urna e apertar um número de cada vez, 50123, junto com o nosso companheiro o gordinho Tarcísio Mota, com Chico Alencar no Senado, Marta Barçante também no Senado e o nosso companheiro Boulos com a Sônia Guajajara de vice. Aliás, é uma candidatura de um sem-teto com uma indígena. Nesse momento todo que a gente está enfrentando, é uma candidatura que traz muito simbolismo, né? Acho que a ameaça de fim de demarcação das terras indígenas, agora a destruição de boa parte do patrimônio cultural, né? De agrupamentos indígenas que sequer seguem existindo mais no Brasil. A gente tem muito orgulho de ter uma chapa que tem uma candidata a co-presidenta como é a Sônia Boni Guajajara. Que, aliás, ia dar um debate excelente com a Cátia Abreu. E a Ana Amélia, não se esqueçam dela. Mas é porque ela já entregou uma motosserra de ouro pra Cátia Abreu. Essa foto é sensacional. Quem diria que aquela foto teria 2 candidatas vice-presidente do Brasil? Coisas de Brasil. Fagner Torres, boa noite. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos mais uma vez. A galera que vai ouvir o programa no feriado de 7 de setembro, descansem aqueles que forem de descanso, lutem aqueles que forem de luta, né? Eu vou tentar fazer as duas coisas, embora tudo indica que eu não consigo. Descanso será um fracasso. Né? Eu acho que o descanso vai ser um fracasso, porque além de tudo é meu aniversário, então... Nascido a 7 de setembro. Então, eu não sei. Um homem destinado ao patriotismo. Tom Cruise brasileiro. O patriotismo é o último refúgio dos canalhas, já diriam, né? Então, é isso. Acho que foi mais um bom programa. A gente está com uma agenda de receber aqui candidatos à esquerda. Até o programa 80, a gente ainda vai ter aí mais gente do PSOL. Até a eleição. Que é até a última gente do sexta-feira PT, antes do da PCB, eleição. do PCdoB. Gente do PCdoB, do PCB. Até do PCB a gente vai trazer aqui do Partidão para poder falar com a gente. E eu espero que os nossos ouvintes... Está coligado na majoritária e na proporcional com o PSOL. Né? Isso. Então é a mesma lista. E eu espero que os ouvintes, aqueles que já são convertidos, né, votem nos candidatos da esquerda. Se já estão convertidos, a gente não tem muito o que dizer. Você pode escolher mas aqueles que estão ouvindo a gente há pouco tempo e que hoje, por acaso, conversava com um no Twitter que diz que ele é de esquerda e de direita. Não sei como é que isso funciona na cabeça do ser humano. Mas se ele diz que ele fez o voto freixo pro Bolsonaro. Ele falou que ele é 2014, ambidestro. né? Ele falou que ele é ambidestro. Tudo bem, filho, cada um escolhe ser o que quiser e eu não sou eu aqui que vou criticá-lo. Mas se ele puder apertar 50 nas próximas eleições, eu vou ficar feliz. Então, ou 21, né? Eu vou ficar feliz. Então é isso. Até semana que vem no programa 77, né? 76. Hoje é o 76. Hoje é o 76. 76. No programa 77. Nós receberemos aqui uma mulher dessa vez. E é isso. Um abraço a todos. Temos muita luta pela frente. Só a luta muda a vida. E Marielle presente. Daniel, boa noite. Obrigado mais uma vez ao convidado. Mandar um abraço aqui pro Leonardo Bueno e pra Maialu Matos, que trabalharam comigo na Fiocruz. Estão envolvidas também no movimento de apoio à candidatura do deputado Serafini lá dentro, no entorno, né? E mandar um abraço também pro Arthur, que trabalha no Mestre Cervejeiro, um bar no Flamengo, no qual eu estava num happy hour na sexta-feira passada e reconheceu a minha voz. E falou que tinha ido pro trabalho ouvindo o lado B, que tinha sido gravado na véspera, né, com o deputado João Willis. E então foi em 2 semanas a segunda vez que reconheceram a minha voz. Então fica aí, reprometi um abraço pro Arthur, tá? Sintam-se abraçado. Bom, esse é o tipo de ouvinte que a gente quer. Garçons do Brasil univos. É isso. Se puder aí. dar uma rodada de graça pra gente, melhor ainda. E... Pint de graça no Mestre Cervejeiro, não sei se ele pode dar, porque ele trabalha lá, ele não é o dono. Mas se quiser convencer o dono a ouvir o lado B e o dono gostar, a gente aceita. Você ainda não pode organizar a cervejada lá. Eu queria agradecer ao Abal e ao Divan por ter me convidado a gravar o Vira Casacas, fazer um crossover bem legal. A gente falou muito sobre Brizola e tudo mais. O Fagner quer falar? Não, é porque você me lembrou de uma coisa. Provavelmente no próximo domingo eu vou estar no Anticast comentando o debate eleitoral que vai acontecer. Será que teremos um candidato de cadeira de rodas? Pois é, não sei. Ele já disse que não iria mais aos debates, provavelmente não vai nesse. Mas eu vou estar lá com o Ivan Mizanzuki debatendo. Eu não sei ainda quem são os outros convidados, o Ivan ainda não me passou, ele só me chamou, eu disse sim, mas ainda não rolou as coordenadas, mas parece que vou estar lá comentando o debate eleitoral do próximo domingo, 7h30 da noite, se não me engano, na TV Record.
Isso aí. Então, vai ter o Anticast com o Fagner na semana que vem. Eu fiz o Vira Casacas na segunda-feira, ficou bem legal. A gente fala muito sobre a relação, como é que o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro se parecem em vários aspectos. É bem legal. E agradecer ao João Carvalho por ter recomendado a gente tanto no Decrépitos quanto no Revolu Show. E vida que segue, até semana que vem por mais um Lado B do Rio. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar